Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre onde encontrar informações sobre gerenciamento de riscos. Tenho estudado bastante esse assunto em função do PGR e resolvi passar para vocês quais são as referências que eu estou utilizando para estudar mais esse tema. Então, vamos lá! Primeiro, bora começar pela legislação. Qual a legislação que a gente tem que ler sobre o assunto? Bora começar pelo óbvio, né? Primeiro, óbvio, eu tenho que ler a NR1. Faço a leitura da NR1 e eu tenho que ler a nova NR9 e também entender a NR15. Porque como é que vai funcionar hoje? Hoje, nós temos 3 anexos na NR9 e temos anexos todos na NR15. Por enquanto, a gente vai ficar usando em paralelo as duas. Mais adiante, o que vai acontecer? A NR9 vai ficar cheia dos anexos e a gente deixa de utilizar a NR15. Então, quando tiver todos os riscos ambientais anexos à NR9, a NR9 vai ficar exclusiva lá para o PGR e a NR15 vai ficar exclusiva para laudo de salubridade. Ok? Então, a gente precisa disso. Só que além da NR9 e atualmente da NR15, a gente precisa também entender da ACGH, que a gente sabe que a gente complementa as informações com a ACGH. Então, vamos ter que ler também a ACGH. Além da ACGH, depois de tudo isso, a NR7. Por quê? Porque tem que monitorar a saúde do trabalhador. Então, esse pacote aí, e eu complementaria a legislação com o decreto 3048 de 99. Esse decreto, o que ele vai nos ajudar? Na parte de inventário de riscos, a gente tem que dizer os riscos e tal, mas tem que dizer quais são as consequências, né, para a saúde. E lá na lista A e B desse decreto, ele vai dizer, por exemplo, determinado produto químico causa tal doença. Então, é uma fonte oficial que vai nos auxiliar a fazer esse preenchimento dessa coluna aí do inventário de risco. A CGH também vai te ajudar nisso, porque ela tem a base do TLV. Então, todas as informações a gente precisa ter. Lógico que também, fora esse material de legislação, tem outras NRs que vão nos ajudar a complementar, mas aí vai depender da atividade econômica da sua empresa. Agora, os livros que eu recomendo. O primeiro livro que eu recomendo, esse livro da OIT, tá? É Diretrizes sobre o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho. Ele foi traduzido pela Fundacentro e ele é gratuito, você consegue baixar ele. Todos os materiais que são gratuitos eu vou deixar aí na descrição do vídeo e você pode baixar direto para fazer leitura. Então, o primeiro vídeo que eu indico. O segundo, Diretrizes para a Segurança do Processo baseado em Risco, é da editora Interciência. Esse livro aqui eu já indiquei algumas vezes aqui, é um excelente material, ele não vai ter modelos, mas ele vai te dar uma noção geral sobre a parte de gestão de risco. É um livraço. Depois, Investigação e Análise de Incidentes, da editora Edicom. Os autores, Reginaldo Pedreira Lapa e Maria Luísa Sampaio Góes. É um livro, lógico, com foco em análise de incidentes, porém, ele vai te dizer, vai te ensinar, né, algumas metodologias de análise, tipo a PR, esse tipo de coisa que a gente cada vez mais vai ter que utilizar se quer fazer uma boa gestão dos riscos da nossa empresa. O seguinte, Sistema de Gestão de Riscos, Princípios e Diretrizes, é do Giovanni Moraes, e ele vai comentar a ISO 31000, que é uma norma de gestão de risco. Então, recomendo a leitura também deste material. Na sequência, Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, da editora Atlas, Benedito Cardella. Tá? Esse livro é um livro que eu comecei só a fazer leitura, mas eu já gostei dele, por isso que eu estou indicando. Ele vai ter alguns capítulos também para falar sobre avaliação de risco e tudo mais. Todos os títulos eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então depois você pode também pegar por lá. E o último livro, Tecnologias Consagradas de Gestão de Risco, é do Francisco de Sico e do Mário Fantasini. Então, essas metodologias de análise, FEMEA, APR e tudo mais, árvore de causas, ele vai te ensinar a fazer esse material. Depois do livro, nós temos as normas, e tem diversas normas sobre o tema. Então, primeiro, vamos começar pelo básico, né? BS 8800, que digamos que é a avó da maioria das normas de gestão. Tá interessante fazer uma leitura dela. E depois a OSAS 18001 e a ISO 45001. Então,
Se você não tem condições, pelo menos a ISO 45001 é interessante fazer a leitura. A BS 8800, como é uma norma mais antiga, você encontra até fácil na internet, tá? As outras normas já são mais complicadas. E aí eu tenho norma de gestão de riscos específicas, tipo a ISO 31000, que é a gestão de riscos diretrizes, é uma norma importante, vai dar uma noção geral sobre o assunto. E na sequência, a ISO 31004, tá? Gestão de riscos, guia para implementação da ABNT NBR ISO 31000. Então ela ajuda a gente, como é que a gente vai implementar essa gestão de risco. Também gostei muito desse material. NBR ISO IEC 31010, gestão de riscos, técnicas para o processo de avaliação de risco. Essa norma também vai te auxiliar em relação às ferramentas de análise de risco. Então, ela vai comentar de forma resumida, mas ela dá uma comentada geral. Um detalhe, essa norma na ABNT, ela está na versão antiga, já saiu uma norma ano passado, a versão nova dessa 31010, só que a gente ainda não tem a tradução dela. Depois eu tenho a ISO TR 14121-2, segurança de máquinas, apreciação de riscos parte 2, guia prático e exemplos de métodos. Então a parte de apreciação de riscos, porém com foco em segurança de máquinas, porém ela nos ajuda também nessa avaliação mais geral. Eu gostei também desse material para nos auxiliar a pensar em metodologias para avaliar o risco da empresa. A seguinte, NBR ISO 12100, segurança de máquinas, princípios gerais de projeto, apreciação e redução de riscos. Também é o mesmo foco, tá? A parte de segurança de máquinas, mas é importante para a gente entender cada vez mais sobre esse tema. E para complementar, olha lá como complemento, eu vou citar o seguinte. Primeiro, pontos de verificação ergonômica. É um livro da OIT, tá? Só que esse livro, ele é muito bacana, ele foi traduzido pela Fundacentro, e ele é gratuito. Para começar, é isso. E você não vai ter que fazer uma análise preliminar, que está até na nova NR7, que ainda não está aprovada, mas que ela fala sobre isso. Ele vai nos auxiliar isso, ele vai nos auxiliar a identificar os problemas genéricos. Outro material para isso, relacionado à ergonomia, é essa ISO aqui, ó, ISO TS 20646, diretrizes ergonômicas para a otimização das cargas de trabalho sobre o sistema músculo-esquelético. Então, para mim, para essa análise prévia, vai ter algum checklist, ele vai te auxiliar em relação a isso. Na sequência, a avaliação qualitativa de riscos químicos. É um material da Fundacentro, gratuito também. Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal, já faz um ano e pouco. Vou colocar na descrição do vídeo no link para você chegar nele, que vai falar justamente sobre isso. Como é que você faz uma avaliação qualitativa de riscos químicos, que aí vai te auxiliar também lá na parte do inventário. Nem sempre a gente vai poder ter condições de quantificar. E aí eu tenho uma metodologia para qualificar. E o último material que eu vi, que eu gostei muito, eu estou estudando ele, vou fazer um vídeo em breve para vocês, é a NTP, Nota Técnica de Prevenção 833, da INSHT, Agente Biológico Avaliação Simplificada. Eu não conhecia uma metodologia de avaliação qualitativa de riscos biológicos. Pois bem, esse material é justamente sobre isso. Ele vai auxiliar nessa avaliação qualitativa de riscos biológicos, ok? Então, é um material interessante para a gente utilizar. Mas, professor, por que eu preciso de um material qualitativo? Por que eu preciso de tantas metodologias? Porque quem está fazendo essa parte do inventário de riscos só com probabilidade e gravidade, sem uma avaliação específica para o tema, talvez não fique 100%. Então, a avaliação biológica, é interessante usar uma metodologia específica. A avaliação química, porque se eu for fazer algo mais genérico, também o erro aumenta, tá? Eu tenho maior incerteza para tomar minha decisão. Então, eu recomendo que utilize metodologias direcionadas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte e compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para, você já sabe, sobralj@hotmail.com. E não se esqueça de fazer a inscrição aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo para você. Um abraço e até o próximo programa.